O atual governo do Brasil é acusado de ser conivente com as atrocidades do ditador venezuelano, Hamilton Lula, em uma trama vergonhosa nas eleições na Venezuela. O assessor especial do governo Lula, Celso Amorim, foi convocado para esclarecer a verdadeira posição do governo sobre as controvérsias em torno de Maduro. Pressionado, o chefe do Itamaraty paralelo de Lula defende Maduro, deixando a entender que não defende o ditador, possibilitando dúvidas sobre as suas verdadeiras intenções. E apressadamente, os petistas Randolfo Rodrigues e Humberto Costa contra-atacaram, tentando desqualificar os senadores de oposição que pressionavam o assessor especial de Lula, mas foram rapidamente rebatidos. Veja. Eu voltei à Venezuela, a mando também do presidente, como sempre, para conversar com o presidente Chávez, o presidente Maduro, que me recebeu na sua residência. Meu objetivo lá não era atuar como observador eleitoral. Fui como enviado especial do presidente Lula com o objetivo de me colocar à disposição caso surgisse a necessidade de facilitar o diálogo entre o governo e a oposição. Antes das eleições e durante o tempo em que as urnas ficaram abertas, não chegou ao meu conhecimento nenhum indício significativo de incidentes. Circulei pela cidade e senti um clima até de tranquilidade. Comecei a receber relatos de problemas na noite do dia 28 de julho, já à noite, depois do término das eleições. Nessa noite recebi a informação de que os fiscais da oposição não teriam conseguido obter cópias de atas em algumas mesas eleitorais. Transmiti essa informação ao Centro Carter para que pudessem averiguar o ocorrido. Os resultados foram anunciados pelo Conselho Nacional Eleitoral entre 23 horas e meia-noite. Havíamos sido apurados 80% dos votos. Segundo o anúncio, Nicolás Maduro teria ganho por 51,2% dos votos e Edmundo teria 44,2%. Esses resultados foram atualizados em 2 de agosto, com 99,97% da apuração. Nessa atualização, Maduro contaria com 51,96% dos votos e Gonçalves com 43,18%. Mas as atas não foram apuradas. Eu me reuni com o presidente Maduro, pedi uma audiência a ele, que foi prontamente oferecido, que estava acompanhado pelo presidente da Assembleia Nacional, Jorge Rodrigues, e que com o candidato Edmundo Gonçalves. Meu colega, Aldo Faleiro, me acompanhou nessa visita. Maduro atribuiu o atraso na divulgação dos resultados, perguntado por mim, naturalmente, atribuiu o atraso na divulgação dos resultados a um ataque cibernético e sinalizou que apresentaria as atas como sempre foi feito. Nos próximos dias, dizendo ele, como sempre foi feito. O impasse em torno da publicação das atas foi levado pelo governo ao Tribunal Supremo de Justiça do governo e governo e oposição têm posições distintas sobre o papel da Corte. A oposição argumenta que o órgão estaria invadindo as competências do Poder Eleitoral. O governo critica a oposição por não ter comparecido à Corte. A posição do Brasil obedece a princípios muito importantes. A defesa da democracia, a não ingerência, problemas que nem sempre, cuja conciliação não é sempre fácil, também, senador. A defesa da democracia, a não ingerência em assuntos internos e a resolução pacífica de controvérsias. Por isso, temos insistido na publicação de atas. O senhor normalmente é considerado o principal assessor internacional do presidente Lula e foi enviado por ele à Venezuela para acompanhar essa crise. Então, eu creio que posso considerar que as suas posições, em regra, refletem as posições do presidente Lula nesses assuntos em particulares. O senhor mencionou da questão da paz, que o governo brasileiro busca a paz na Venezuela. Mas o senhor mesmo aqui reconheceu, e isso tem sido denunciado, inclusive pelo Alto Comissariado das Nações Unidas de Proteção de Direitos Humanos, as detenções, as prisões arbitrárias que estão ocorrendo na Venezuela, não só de opositores, mas manifestantes. O senhor mencionou aqui o número de 1.200 pessoas, que é um número que tenha sido apontado, mas o próprio governo Maduro tem se jactado de prisões em maior número, que chegam a 2.000. Como pode ter paz, embaixador, com essa política de prisões arbitrárias, há acusações de tortura, inclusive, sobre a oposição? É essa paz que o Brasil está defendendo na Venezuela? E como que o senhor consegue conciliar esse desejo pela paz, né, com esse tipo de política que tem sido adotada pelo Maduro? Inclusive tem sido denunciado por órgãos internacionais reconhecidos
como alto comissariado das Nações Unidas, tem sido noticiado pela imprensa. O que eu vou é tentar obter a fotografia do presente versus a posição do Brasil. O que nós temos lá? 2.000 pessoas presas. Começou com 1.200, mas já deve ter passado de 2.000. Presos. É a paz na Venezuela. Quer dizer, e com a ameaça de prender os próximos que forem à rua. Eu não sei qual foi o grau de vandalismo lá, ninguém quebrou relógio, não houve danos materiais nas instituições, mas muito rolo na rua. E é feito para intimidar. E nós sabemos disso. Nós não podemos ficar na posição de aguardar as atas sem data. Porque é claro que daqui a pouco vai haver um incêndio e as atas serão perdidas. Uma enchente, um dilúvio. Não há propósito. É evidente que as atas não serão mostradas. E, enquanto isso, o processo repressivo prossegue. Processo repressor. Constrangedor. Então, eu acho que, em nome daquilo que a democracia, que todos nós anelamos, e os estatutos da OEA também falam, os nossos requisitos para, por exemplo, participação do Mercosul, da Bolívia, nós aceitamos sub judice. A comissão nós exigimos está constituída, ou está sendo constituída, uma comissão para verificar o que está havendo na Bolívia. O senhor sabe disso. E o Cid Gomes, nosso vice-presidente, cuidou para que isso também fosse aprovado no plenário. Agora, nós não somos o agente dinâmico, nós, Senado, ou Comissão de Relações Exteriores. O agente dinâmico é o presidente da República, ou seja, é o executivo, está na Constituição. Então, o que eu queria dizer é o seguinte, tem que haver uma data para que nós não caiamos no ridículo e nós não fiquemos isolados no mundo, aí sim. Todo o esforço para que o Brasil não seja um pária, que eu muitas vezes já ouvi, nós hoje estamos fortes candidatos a sermos o pária. Acho que é importante nós fazermos alguns registros aqui da incoerência desse segmento da extrema-direita no nosso país, né? Obviamente que qualquer tipo de desrespeito aos direitos humanos, onde quer que aconteçam, obviamente onde aconteça lawfare, nós temos que nos manifestar, mas não cabe à autoridade política à extrema-direita desse país, nem para falar de lawfare, nem para falar de democracia e direitos humanos. Com episódios recentes, lawfare, em 2018, o atual presidente da República foi impedido de disputar uma eleição que ele venceria por causa de um lawfare praticado no Brasil. Seja lá em Curitiba, por um juiz de primeira instância, seja pelo próprio Supremo Tribunal Federal. Então, carece de autoridade política para falar sobre esse tema, para criticar quem quer que seja, assim como para falar de liberdade e democracia. O nosso governo tem autoridade política para debater essas questões e tentar produzir alguns entendimentos. Meu caríssimo embaixador Celso Amorim, é sempre uma honra enorme para todos nós aqui apreciar vosso conhecimento e vossas informações, Vossa Excelência, que é um orgulho da nossa chancelaria, do nosso Itamaraty. Eu acho que na preliminar é necessário ser registrado isso, porque ao ver o senhor aqui falar, como já vi anteriormente o embaixador Mauro Vieira, nós apreciamos o retorno da tradição diplomática brasileira. Tradição diplomática brasileira que sempre destacou esse país como uma nação multipolar com relação com todas as nações do mundo e baseado nos princípios constitucionais que estão no artigo 3º da Constituição. E é assim que nossa diplomacia está atuando agora, muito bem relatado pelo senhor. E é de hoje, com o senhor, que tem garantido que o Brasil não está isolado do mundo, que o Brasil não é pária. Aliás, o Brasil, nos últimos 2 anos, tem demonstrado concretamente que voltou ao mundo. Mas o que nós assistimos desde que o Brasil figurou como garante nesse acordo de Barbados, que simplesmente o ditador Maduro tem feito o que quer. Inabilitado opositores, prendido opositores, mesmo antes das eleições. Tem pessoas presas arbitrariamente. Isso foi acirrado agora, essas prisões. E, no entanto, a visão que, particularmente, que é da opinião pública brasileira, inclusive, os jornais
são muito categóricos nesse sentido. Posição de vários grupos aqui latino-americanos, inclusive compondo ex-presidentes latino-americanos, Grupo Ideia, o Grupo Democracia e Liberdade, que o Brasil tem atuado de maneira muito complacente. Queremos a paz, sim, temos instrumentos limitados, mas até quando Maduro vai violar esses acordos, vai prender opositores, vai fraudar essa eleição e o governo brasileiro vai permanecer nessa posição de relativa platitude, que desculpe aqui a expressão, mas essa é a percepção que nós temos. Chega um momento que o governo brasileiro tem que dizer chega. Um ditador que tem como bandeira de paz, prisão e sangue. Inclusive, embaixador, eu tenho contato com comunidades religiosas do país. Adolescentes com autismo foram presos agora, semana passada. A gente precisa rever isso, a gente precisa ver isso. Meninos com autismo sendo presos porque protestaram. Mas é só o que é o caráter daquele ditador sanguinário. E aí, o senhor está aqui porque nós tivemos um brasileiro que entrou quando outros observadores não puderam entrar. E, por último, embaixador, só aqui para a extrema esquerda, porque eles me chamam tanto de extrema direita, então eu me sinto à vontade de chamá-los de extrema esquerda. O Brasil não perdeu protagonismo no governo passado. Eu fui a ministra de Direitos Humanos, não sei se o senhor sabe. Eu estive em todos os fóruns internacionais. E meu maior problema nos fóruns eram as tais reuniões bilaterais. Todos os países queriam falar comigo. Fomos candidatos à Comissão de Direitos Humanos e ganhamos no 2020 com recorde de votos. Está aqui a ministra Tereza, a ex-ministra. Quantos comércios internacionais você abriu, Tereza? Dezenas e dezenas. Como é que esse discurso ainda se sustenta que o Brasil esteve isolado no governo passado? Não. Eu acho que a gente vai ter uma audiência pública logo aqui nessa comissão e mostrar que nós não estivemos isolados. Nós não falamos com ditadores no governo anterior, mas nós não estivemos isolados. Pelo contrário, nós caminhamos muito em parceria com grandes nações. Celso Amorim, à frente do Itamaraty paralelo do governo Lula, defende uma nova eleição na Venezuela, ignorando os clamores por justiça e liberdade do povo oprimido, enquanto a repreensão assola as ruas e os lares dos opositores. O representante de Lula tece uma teia de intrigas em busca de legitimidade duvidosa. Uma proposta audaciosa e chocante que levanta questionamentos sobre os verdadeiros interesses em jogo do governo Lula e o seu amigo Maduro na Venezuela.